Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, em que recebemos vereadores e convidados para que a gente possa tratar de temas e assuntos de interesse da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre a questão da dengue, algo que preocupa a população. Nós tivemos a maior epidemia da história de Tupã, com vários óbitos, e é um assunto que deve estar no dia a dia da população. E para falar sobre esse assunto, nós temos a presença do vereador Charles dos Passos, primeiro secretário da Mesa Legislativa, e temos especialista e também chefe do setor de endemias da Prefeitura de Tupã, que trabalha com a dengue há mais de 20 anos e que vai nos dar um panorama sobre essa questão, as ações que estão sendo desenvolvidas, que é o Marco Antônio de Barros. Vereador, a questão da dengue acho que deve fazer parte, né, do dia a dia de todas as pessoas, né? Depois do que nós tivemos em Tupã, com essa epidemia que foi uma das maiores, não só da cidade, mas do Brasil, a gente não deve descuidar nunca dessa questão. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Com certeza, é uma questão importantíssima, até porque o panorama, né, dos últimos meses que antecederam o ano passado é preocupante, porque nós tivemos uma epidemia violenta e agora em maio, no final de maio, comecinho de junho, o Marquinhos assumiu o setor de endemias e fez uma revolução no trabalho juntamente com a equipe. Não é um trabalho sozinho, mas o Marquinhos foi fundamental porque os números estão aí para provar. Nós já trouxemos ele aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho efetivamente feito, traçando um comparativo ao trabalho realizado anteriormente, e já era nítido saber, e hoje ele está trazendo aqui dados mais concretos, estudos elaborados em cima do trabalho realizado, inclusive financeiro, o impacto financeiro que aquela epidemia causou para o município. Por isso que eu quero agradecer mais uma vez a presença do Marquinho, Antônio Marcos de Barro, mas a gente costuma chamar ele de Marquinho da Dengue, porque o nome dele já fala tudo, é o trabalho que ele ficou especialista em fazer e está fazendo muito bem. E ele vai poder falar muito sobre o que aconteceu e o panorama para o futuro, um prognóstico para que a população possa continuar contribuindo para efetivamente erradicar o problema da dengue em Tupã, que é um problema que, como eu já disse, é grave, mas está grave, mas no passado não foi. Inclusive, ele vai até falar um pouquinho sobre isso. Então, Marquinhos, mais uma vez, obrigado, e obrigado à população por acompanhar mais uma vez o nosso ponto de vista com o Marquinhos, e ouçam o que ele tem para falar e vamos continuar trabalhando juntos para solucionar esse problema. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. E a questão da dengue, né, foi algo assim que extrapolou os limites do que nós poderíamos supor que acontecesse essa epidemia que nós tivemos em Tupã. É possível apontar uma culpa ou algo que não foi feito ou que foi mal feito para que Tupã chegasse nessa epidemia? Mais de 6 mil casos, mas isso deve passar dos 10 mil, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Charles. Quarta vez que a gente está participando aqui do programa. Agradeço em nome de todos os servidores que trabalham no setor de endemias pela oportunidade. A gente está divulgando o que a gente tem feito, prestando conta à população, né, que a gente tem feito isso mensalmente. Em fevereiro, quando eu estive aqui, janeiro, né? Acho que lá para o dia 24 de janeiro, eu lembro que foi próximo ao aniversário de São Paulo, que é 25. E estava aqui o Charles, o Thiago, nós ficamos um dia aqui, acho que era quase 7 horas da noite, nós saímos aqui. Isso. E infelizmente eu já tinha feito uma análise do que iria acontecer, nós estávamos com apenas 18 casos de dengue, né? E quando você fala de uma epidemia que leva um sistema de saúde, a municipalização da saúde foi em 1990. Pela primeira vez na história entrou em colapso a saúde de Tupã, né? E aí você fala que não é que começa em janeiro, 6 meses antes, que deveria ter sido feito, como nós estamos fazendo agora, 6 meses antes de chegar o verão, que é onde você procura tá fazendo um trabalho para ter o mínimo possível de mosquitos, porque é o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Nós estamos falando muito em dengue, mas tem zika e chikungunya no estado de São Paulo, e é o mesmo mosquito que transmite. Então, só com a dengue, Tupã já entrou em colapso. Nós temos Sorocaba, Campinas, São Joaquim da Barra, que são cidades que estão com dengue, chikungunya e zika ao mesmo tempo, simultaneamente. Imagine o que estaria acontecendo.
Nós tivemos o índice de infestação, que é o LIRA, que todos os municípios são obrigados a fazer essa medição no mês de outubro e enviar ao governo federal. Então, no ano passado, nós tivemos 5,8, e alguns bairros já estava 12 infestação, no geral a cidade deu 5,8. Esse ano, no mesmo período, nós conseguimos reduzir para 1,9. O limite é 1% para estar tranquilo, até 3,9 é a situação de alerta, e acima disso é a situação extrema como a gente estava no passado. Só que esse 1,9 que nós tivemos esse ano foi mais para a Zona Sul. A gente já teve diagnóstico do local que tinha que trabalhar, fizemos isso, conseguimos já reduzir essa infestação. Essa região da Zona Sul do Distrito Industrial ainda está um pouco alta. E aí começou todo o transcorrer disso aí. Lá atrás nós tínhamos só 14 funcionários trabalhando. A história de Tupã até 2012, desde quando municipalizou o combate a endemias, nós tivemos 3.075 casos em 19 anos. E Mas um de óbito. 94. De 94 até Todo 2012. Então, durante todo esse 19 período... anos, 3.075 casos e um óbito, que foi em 2010. Né? Depois de 2013 até hoje, nós tivemos exatos 12 mil casos e 21 óbitos. Uma cidade que sempre teve na vanguarda dos trabalhos, cidade que você acompanhava também, que já foi assessor da Prefeitura de Imprensa, Rogério, que sempre a gente colocava a cidade de Tupã como espelho, que todo mundo via o nosso trabalho. Em 7 anos, não sei o que aconteceu. Eu fiquei fora um tempo aí, a gente não sabe o que aconteceu. Mas então você disse que o problema veio nesses 7 anos. E o ápice foi sendo construído. O ex-prefeito Ricardo Raimundo foi avisado no dia 23 de dezembro de 2016, antes dele assumir, que se ele não fizesse uma alteração, ele ia, nesses 4 anos de mandato dele, ia ter uma explosão de dengue. E no 3º ano aconteceu isso. Ele não mudou, o que deveria ter mudado. Então nós percebemos a desorganização, a diminuição de visitas, as logísticas de trabalho que não estavam acontecendo, porque você tem um Plano Nacional de Combate à Dengue, que é o norte de trabalho. O município ele tem autonomia para criar as ações complementares, dizer, que é o que nós estamos fazendo agora. O Plano Nacional é o mínimo. O Plano Nacional é o mínimo. E não estava sendo feito. Nem o mínimo. Nem o mínimo. Tanto que chegou a esse ponto. Uma cidade que tem hoje 32 agentes de combate a endemias, 59 agentes comunitários de saúde, um contingente de 100 pessoas. Naquela época nós tínhamos 14. Você não pode chegar a esse número. Alguma coisa nesse meio não se encaixou, não funcionou. Tanto que quando o Caio assumiu dia 30, eu entrei dia 6 de junho. Nós estávamos no mês de maio com 2.334 casos confirmados em maio. Abril, dia 10 de abril, foi o primeiro óbito que aconteceu nessa epidemia desse ano, que foi o tio do Tiago Petenus, que é lá do Parque Tabajaras. E um mês depois nós tivemos o 7º óbito, que foi no dia 10 de maio, que foi a Silvia, mãe do Clebão, que trabalha na assessoria de imprensa da Prefeitura, lá da Vila Indústria. Um no Parque Tabajaras, na Vila Indústria. Né? São 7 casos de óbito no mesmo período de um mês. Estava tão enrolada a situação que lá na vigilância epidemiológica tinha tanta notificação que não conseguiram, o volume foi muito grande, mais de 10 mil notificações, para lançar no sistema. Então, quando a assessoria de imprensa anterior divulgava os casos de dengue, divulgava a grosso modo o ano inteiro. Só que lá dentro, para o trabalho, você tem que saber assim, o que você tem que se pautar. Estamos com quase 6 mil casos na época. Nós temos que achar quais são os bairros que no momento está com transmissão, a maior transmissão. E a gente demorou quase um mês para isso, por isso que no mês de junho tivemos mais 670 casos. No final de junho, quando a gente conseguiu enxergar quais eram os principais bairros que deveriam acontecer o trabalho, que aí é o trabalho de inteligência que a gente faz lá dentro, que a gente sempre fala isso, tanto que a gente pediu para o Caio criar o departamento de entomologia, que é essa área que vai funcionar dentro desse sistema. Na hora que falhar essa área, o sistema não vai aguentar como não aguentou. Então, se você fizer um trabalho de controle de infestação, saber onde está acontecendo diariamente, você reduz. Dengue, zika, você vai ter, mas você não vai ter uma explosão dessa forma. Marquinhos, quando chegou num ponto, não sei se o vereador pensa assim também, num ponto em que tinham muitos casos, era possível fazer alguma ação ou ele já havia perdido o controle? Olha, eu sempre falo assim, quando você começa a ter um descontrole de casos, só para você ter uma ideia, 18 casos em janeiro, 88 casos em fevereiro, 500 em março. Nesse período que tinha que ter acontecido. Aí quando você faz 4 casos, vai para 8, vai para 16, vai para 32, vai para 64, você perdeu a mão.
é uma raiz quadrada. Aí você perde a mão. Foi o que aconteceu aqui em Tupã. E da forma que estava acontecendo, que a gente sentiu, a experiência que tem no mês de junho, se não tivesse acontecido essa mudança radical, nós estaríamos emendando esse verão para o próximo. Continuaria mesmo com o fim das chuvas? Mesmo diminuindo, nós continuamos a ter uma preocupação. Então, quando nós assumimos, nós tínhamos o quê? Primeira coisa que tinha que fazer, achar onde estavam os casos recentes, não do ano inteiro, dos recentes. Controlar a epidemia, nós conseguimos em 2 meses acabar com ela. E depois, até maio do ano que vem, nós tínhamos uma proposta de ter poucos casos mês a mês e acabar com a transmissão em maio do ano que vem, para você ver como é grande o negócio. Só que nós, com sorte, foi fazendo dedicação, o pessoal se envolveu, a equipe começou a andar, funcionar do jeito que tinha que funcionar, dividimos mais uma equipe para controle de casas que eram de imobiliária, casa para venda, para aluguel, casa desabitada, que você fazia nebulização, visita em várias casas numa quadra. Tinha uma casa para alugar que você não entrava. Teve no primeiro, segundo mês, nós tínhamos uma infestação de 35% nessas casas imobiliárias, que era vaso sanitário sem tampa, ralo das garagens entupida, o ralo do banheiro sem tampa, então estava produzindo mosquito ali. Cárias dessas casas cheias de folha entupida, produzindo mosquito. Então você não chegava nesse lugar. E quando nós começamos a chegar, nós começamos a resolver o problema das quadras. E quando nós falamos para o pessoal, você vai fazer a visita, o seu supervisor vai ser informado, através da sua produção, qual que é o problema que tem alguma casa ali. No outro dia, o supervisor tinha que estar resolvendo o problema daquela quadra. Vereador, o senhor acompanhou esse trabalho, né? O senhor sempre falou, procurou alertar, né? Quando explodiu os casos, o senhor sempre falou, ó, essa questão a gente sempre fez aqui programas, o senhor demonstrando essa preocupação e oferecendo, né, o apoio da Câmara no que fosse possível para tentar ajudar a Prefeitura, mas tinha também uma certa resistência, né? Uma dificuldade em aceitar que precisava, que existia algo lá que poderia melhorar. Com certeza, Rogério. A questão política, ela precisa ser trabalhada para que possa ajudar a resolver os problemas da cidade. E logo que a administração anterior tomou posse, nós começamos um diálogo, porque nós conhecemos o trabalho do Marquinhos, inclusive eu e o Marquinhos, nós já fomos de partidos diferentes, fomos situação e oposição, mas isso não impede que trabalhemos juntos para a nossa cidade. Então a gente sabe da capacidade técnica que tem o Marquinhos, não que ele seja o melhor de Tupã, mas hoje ele é o mais preparado em questão de experiência para trabalhar onde ele está. Tanto é que ele entrou e a diferença foi feita. E nós falávamos isso para o prefeito anterior, para o Ricardo. Não é questão de barganha política, porque o Marquinhos não era da minha bancada, vamos dizer assim, não é do meu partido, mas ele estava querendo ajudar a nossa cidade. A questão estava acima da política. E durante o tempo, e isso foi um dos motivos, a dengue, essa epidemia de dengue foi um dos motivos que levou o cidadão, o advogado Braga, a protocolar uma representação contra o Ricardo, pedindo a cassação por ineficiência, justamente, e o carro-chefe foi a dengue. Então, assim, foi mais do que evidente que o trabalho não estava sendo feito. Não estava. Nós vamos acompanhar alguns slides depois, umas fotografias de quadros e planilhas que o Marquinhos foi fazendo levantamento dentro do setor, que mostra nitidamente que o trabalho não estava sendo feito. De quem é a responsabilidade? Do prefeito. Porque não soube colocar o técnico, ou o chefe, ou o líder, ou o coordenador responsável para que o setor funcionasse, né? Então a gente sempre trabalhou para isso. Durante todo o processo de cassação, que culminou com a cassação, a administração não teve o cuidado de tentar solucionar o problema. Então ficava criando desculpas. Eu estive na UPA durante o ápice da epidemia e a enfermagem veio até nós e falou: vereador, nós não estamos dando conta do atendimento. Estava superlotado, 90% era dengue ou suspeita de dengue. E ela falou para mim o seguinte, a enfermeira: vereador, ou a gente atende e trata o paciente, ou a gente notifica. Então, Rogério, foi muito maior a epidemia. Só que chegou um momento que as equipes de enfermagem, os médicos, não tinham mais condição de notificar, de fazer o trabalho, de lançar a notificação. Então, os números não batem, a epidemia foi maior. Então, realmente, o trabalho não estava sendo feito. O número de visitas nas casas, enfim,
o trabalho não estava sendo feito de acordo. E aí mudou-se a administração e nós não estávamos errados. Tanto é que está aí, o número não deixa mentir. A epidemia caiu, o trabalho vem sendo feito, todo o trabalho em todas as áreas aumentou consideravelmente. Então a gente, a todo momento, né, tivemos acusações sérias, inclusive, de querer armar um golpe para derrubar o Ricardo. A gente sempre teve a preocupação de resolver o problema, seja da maneira que fosse. E se fosse preciso tirar o prefeito que não estava trabalhando, então a gente ia fazer. E foi o que os vereadores fizeram, com o aval da população. Por quê? Porque é a população que sofre quando o trabalho não é feito. Marco, quando você fala sobre números, você tem pesquisa, né? Você tem comparação com o que existia, com o que foi feito e com o que não foi feito também, né? Exatamente. Você pega o segundo semestre do ano passado, 2018, 6 meses foi feito aí 42 mil visitas. Esse ano nós já passamos de 60, não acabou o mês de dezembro ainda. Então, no mesmo período, né? Houve uma intensificação, quanto mais visita, quanto mais criador você encontrar, a gente nem se preocupa estar encontrando focos com o criador. Se você estiver eliminando mais visitas, você vai estar reduzindo a questão de proliferação de mosquito. O que acontece? Nos últimos 2 anos, o que você observa? As infestações de Aedes foram subindo. Como houve uma grande infestação do ano passado para este ano, você hoje tem vários recipientes que possam estar espalhados em vários lugares da cidade com muito alvos de Aedes, esperando o momento de chuva que é agora. Então, a intensificação de quanto mais visita você fizer, mais ações complementares nós estamos fazendo, você vai estar reduzindo a possibilidade desses mosquitos, esses ovos estarem virando mosquito. Nós corremos o risco ainda de ter um alto índice? A gente, assim, pelo que foi feito aí nesses 4, 5 meses, se você tiver um surto pequeno, você pode ter, porque nós temos uma grande preocupação, porque a cidade de Prudente não conseguiu ainda fincar como nós fincamos a transmissão. Eles já estão com quase 8 mil casos lá. E a epidemia deles cresceu quando a nossa estava diminuindo. E Prudente foi notificado 2 tipos de vírus circulando ao mesmo tempo, que é o vírus 2 e o vírus 1. Existem 4. Aqui, sim, Tupã nesse ano foi o vírus 2, né? Mas nós temos 4 tipos de vírus. Então é 1, 2, 3 e 4, e agora no estado está circulando o vírus 1 que entrou e o 2 que foi durante todas essas transições que aconteceram. Quer dizer, nós podemos ter aqui introdução de outro vírus. Se você tiver a quantidade mínima de mosquito transmitindo, você vai ter um número baixo de infestação. O último caso até agora que foi confirmado foi dia 15 de novembro. Então já estamos há mais de 15 dias sem ter caso confirmado de dengue em Tupã. Né? E a última semana que aconteceu isso foi de dia 6 ao dia 12 de janeiro, que foi a última semana que não teve caso de dengue. Então, quer dizer, quase 12 meses depois, nós conseguimos zerar a transmissão na cidade de Tupã. Vai entrar o período de chuva, vai entrar o período do verão, tem uma possibilidade aí de 700, 800 milímetros de chuva nesses próximos 3 meses, né? Então nós vamos estar atentos sobre isso aí. Todos os funcionários que estavam com férias atrasadas, aquele estresse, nós estamos dando 10 dias para cada um, zerou as férias atrasadas. Janeiro e fevereiro já conversamos com o pessoal, ninguém do setor vai ter autorização para fazer falta abonadas, então já está tudo conversado. Janeiro, fevereiro. Quer dizer, vocês prepararam já preparamos o terreno. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, para a gente encerrar esse primeiro bloco, que nós falamos sobre uma situação que é real. Essa epidemia, o vereador Charles falou que supera os números oficiais, que bateram em quase 7 mil. Você pode aumentar mais uns 3 mil, uns 10 mil casos mais. 10 mil casos. Porque você tem 6.230 casos confirmados por laboratório. Aí aquelas pessoas que foram no UPA, estava muito cheio, voltou para casa, estava com dengue. As pessoas que chegaram lá não foram notificadas. Pode pôr 10 mil. Pode pôr 10 mil. Praticamente 20% da população de Tupã. 20% do Tupã pegou dengue esse ano. Vereador, nós vamos para o intervalo. Antes, o senhor tem alguma colocação ou tem algo para dizer sobre o que nós vivemos? Porque depois nós vamos, no segundo bloco, saber o que vai ser feito. As ações, os investimentos, tudo que está sendo planejado por essa nova administração para que a gente não tenha quadros como esse. O que a população de Tupã passou com essa história da dengue foi lamentável, né? E foi um crime. Isso não poderia ter acontecido. E isso cabe à administração pública segurar. É o trabalho do administrador
e dos funcionários, enfim, da administração em geral, é que culmina com a segurança da população. Então o que aconteceu foi um crime. Faltou trabalho. E isso é nítido, que nós vamos ver daqui a pouco. E o que a gente precisa fazer, que nós vamos conversar daqui a pouco, é planejar. Que é isso que o Marquinhos, juntamente com a administração atual, está fazendo para que a população não sofra o que sofremos esse ano. Marcos, nós vamos para o intervalo. Mais algum para arrematar essa questão, né, do que nós vivemos? Para arrematar que todo esse estrago que aconteceu na cidade custou R$1.100.000 para a população, aproximadamente, né? Custo laboratório, internações, muita consulta, remédio, teve que comprar mais, um monte de servidor de licença. Quer dizer, não se gastou da maneira correta e teve que se gastar. O prejuízo foi grande. Vamos trabalhar para que isso não aconteça mais. Gaste dentro da normalidade, que é a atenção básica que você tem que fazer, né? O resto você tem que segurar. Tá certo. Nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos conferir alguns números, saber um pouco mais sobre a questão da dengue e o que está sendo feito pela administração, com o apoio da Câmara Municipal, a preocupação dos nossos vereadores, da população, para que a gente não repita o que ocorreu esse ano. Quase 7 mil casos oficiais, mas ultrapassa os 10 mil. Daqui a pouco nós voltamos. Vereador Charles dos Passos e Marco Antônio de Barros falando sobre a questão da dengue aqui na cidade de Tupã.